Participar desse momento, as casas espíritas estão começando a retornar às atividades presenciais e o período da pandemia deixou esse ganho que me parece que vai permanecer conosco, que é o uso da tecnologia para expandir os limites da casa espírita. Então, nós podemos estar na instituição, mas outras pessoas que não estão por perto podem também aderir a esse campo vibracional, esse campo magnético da instituição e participar do momento de reflexão, do momento de oração, se beneficiando também dessa oportunidade. Então, é sempre muita alegria que a gente tem de poder se encontrar, ainda que pelas telas que agora se colocaram, né, nessa disposição para todos nós, e podemos juntos buscar esses conhecimentos. E a ideia de falar sobre família tem a ver com o fato de que nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social e, durante esse período, muitas famílias ficaram recolhidas em seus ambientes, em suas casas. E esse processo foi um processo que revelou um aspecto preocupante, porque aumentou a violência doméstica. Então, nós começamos a perceber que esta relação familiar ainda não está construída sobre as bases que a doutrina espírita nos propõe e que traz para nós uma releitura do cristianismo, uma possibilidade de compreensão da mensagem de Jesus, o que ela significa para nós em termos de evolução espiritual, os valores que a doutrina cristã nos traz. Esses valores ainda não estão incorporados, embora a nossa sociedade se diga cristã. Nós temos todo o mundo ocidental se identificando sob essa bandeira do cristianismo, em vertentes diferentes de interpretação, mas todos cristãos. E, infelizmente, os valores cristãos não incorporaram a nossa experiência cotidiana. Então, o aumento da violência doméstica, tanto em relação à violência contra a criança, quanto à questão da violência contra a mulher, se evidenciou muito nesse período da pandemia, em que aumentaram as horas de convívio. Se os valores cristãos já fizessem parte da nossa experiência, isso não ocorreria, porque é básico no cristianismo o imperativo do amor ao próximo. Quem é o próximo, o mais próximo do que o nosso familiar? Então, a ideia de, nessa noite, refletir sobre essa questão da família é uma ideia de nós buscarmos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece para perceber que a família é o berço dos valores cristãos, principalmente na perspectiva do espiritismo, que o espiritismo é uma proposta de releitura do cristianismo. Então, as nossas famílias, se nós já estamos nessas fileiras de aprendizado do cristianismo à luz do espiritismo, elas precisam refletir esse conhecimento que a doutrina nos oferece. Então, quais são essas questões que estão presentes no cotidiano das nossas vidas? A gente começa aqui com uma fala de Emmanuel. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz assim: se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então, amor é fundamental e pelo projeto divino, o amor é aquilo que deve estar na base da escolha do companheiro e da companheira para a constituição da família. Nós sabemos que
as famílias se constituem por uma questão de escolha pessoal. É claro que a gente tem presente que, quando nascemos na Terra, nós vamos aderir a um grupo familiar já existente. Os nossos pais se escolheram para uma vida em comum. Então, nós teremos, nesse momento, o nascimento biológico nessa família e também a possibilidade da inserção na sociedade, porque esse vínculo família-sociedade, ele é muito presente. Quando a família trabalha bem os valores que vai transferir aos seus filhos, esses seres se tornam bons cidadãos e vão constituir pessoas que estarão na sociedade contribuindo para um mundo melhor. Então, esses valores têm que estar na vivência da família. E Emmanuel lembra isso, que aqueles que se escolhem para uma vivência em comum precisam estabelecer o amor como base dessa escolha. E a questão desta base é fundamental, porque na relação entre as pessoas, o amor vai ditar todo o comportamento de solidariedade e fraternidade que deve existir. E ele lembra também a importância do equilíbrio em todas as instâncias da nossa vida. Então, para ser pai e ser mãe, além do amor, é preciso o equilíbrio nessa experiência para que a gente cumpra bem essa tarefa. Na atualidade, a gente percebe algumas questões ligadas à família que estão presentes. Primeiro, nós percebemos que há uma crise dentro da estrutura familiar e porque nós estamos vivendo uma fase de transição da humanidade. Quando nós vamos buscar conhecimentos, por exemplo, no livro de Leon Denis, O Grande Enigma, Leon Denis vai nos falar, no começo do século XX, que o século XX seria um século que deveria destruir toda a estrutura do passado para que uma nova ordem se estabelecesse no futuro. Hoje que nós já estamos no século XXI, nós observamos que isso efetivamente aconteceu. Aquela família tradicional que existiu no passado, a família patriarcal, com papéis definidos, ela deixou de existir e no século XX, muitas transformações na estrutura da família aconteceram. Essa transição era esperada, tanto que Leon Denis antecipou isso, ele teve uma visão bem à frente do seu tempo. Era esperada a transformação, mas isso deixou as pessoas inseguras. A transição mexe com valores, mexe com a base, com os nossos alicerces. E é preciso que a gente tenha onde se apegar diante desse terreno que se move, né? Quando você percebe que família, escola e igreja, que são três instituições que educam o ser humano, elas sofrem abalos culturais significativos na sociedade, nós ficamos muitas vezes meio que perdidos. Então, as crises que a gente observa têm a ver com a transição, mas a transição é uma fase necessária para esse tempo novo que deve se estabelecer. Então, aquele modelo tradicional de família, formado por pai, mãe, geralmente unidos pelo matrimônio, e filhos, ele tem dado espaço para a formação de novos laços e valores mais liberais e mais relativos também. Então, nós temos a nossa Constituição Federal de 1988 reconhecendo outras formas de família. Por exemplo, a família monoparental, que é aquela família comandada por um dos cônjuges porque o outro desistiu do projeto familiar. Geralmente, essas famílias são comandadas por mulheres, é a mulher e seus filhos, e as dificuldades desse processo de manutenção
dessa família fica aumentado, né? A família unipessoal é reconhecida também, também é um modelo de família que tem aumentado estatisticamente. Aquele caso da pessoa que já criou os filhos muitas vezes e está sozinha, ou porque o cônjuge desencarnou, ou porque o cônjuge se separou, e essa pessoa então constitui uma pessoa só dentro do lar. É uma família, é reconhecida como família unipessoal. Tem aquela família reconstituída, que é a família que acontece do casal se separar e constituir novos laços matrimoniais. Então, tem os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento. Então, essa família é uma família que se amplia. Então, a família reconstituída. Nós temos também o reconhecimento agora da família homossexual, que são duas pessoas do mesmo gênero que se escolhem para viver juntas. Então, são aspectos bem diferentes do que acontecia no século XX, principalmente na primeira metade do século XX. Em algumas famílias, na atualidade, a gente percebe também que o diálogo, ele se reduziu muito. As pessoas se comunicam mais pelos aparelhos celulares do que na conversa presencial em família. Muitas vezes você encontra em restaurantes um casal e filhos, e cada um com o celular e cada um num mundo à parte. Então, essa questão da comunicação reduzida também, ela também reduz a possibilidade de que a família cumpra o seu objetivo de transmitir os seus valores para a nova geração. Então, o que a doutrina espírita nos diz sobre esses assuntos? Quais são os fundamentos? A gente lembra que a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, e os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição. Então, a encarnação, quer dizer, a ligação do espírito com a matéria é um determinismo divino, e o objetivo é que, estando encarnado, esse ser vai ter as experiências necessárias para o seu aprimoramento. E nós sabemos que esta encarnação não se dá apenas uma vez. Nós sabemos que para fazer todo esse caminho é preciso que o espírito vista muitas vezes a roupagem biológica. Então, nós trabalhamos com a ideia da reencarnação. E aí muita gente pensa que a reencarnação ela pode relaxar os laços de família, porque elas ficam pensando assim, que em cada encarnação a pessoa vai ter um pai diferente, uma mãe diferente, uma configuração diferente. Mas não é bem assim que acontece. Os seres espirituais, eles se agregam por afinidade. A lei divina é a união por afinidade. E esta família que se configura no plano terreno, ela significa reencontro de almas que já vêm caminhando juntas. Então, os laços, ao invés de se relaxarem, eles são mais estreitados, porque são formas diferentes de relação em que as pessoas desenvolvem aprendizado diferente também. Por exemplo, as pessoas que, numa configuração pai, mãe, filhos, na encarnação subsequente, esse pai e essa mãe podem renascer como filhos dos seus netos, por exemplo. Então, são espíritos que estão ligados por vínculos nessa trajetória que é estendida no tempo, porque nenhum de nós pode dizer quantas encarnações vai precisar para trabalhar
todas essas virtudes que temos em estado potencial e para desenvolver essas virtudes. Então, nós estaremos experimentando a vida material junto daqueles seres espirituais que já estiveram conosco em outras configurações da família também. É lógico que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que pode acontecer de renascer numa família uma pessoa que não tem um vínculo anterior, é um espírito estranho aquele grupo, mas isso é definido dentro de um projeto pedagógico. Quando acontece de esse espírito ter alguma coisa importante a contribuir para esse grupo familiar, e esse grupo familiar tem algo importante a contribuir com esse espírito. Também pode acontecer que haja uma determinação de renascer num grupo familiar um inimigo do passado. Os vínculos afetivos foram mal estabelecidos no passado, criaram uma relação de adversidade, de inimizade. Então, essas criaturas são trazidas a viver no âmbito da família consanguínea. A aproximação pelos laços do sangue e pelos vínculos estreitos dentro de uma mesma estrutura familiar, ela é objetiva a resolução do conflito e o estabelecimento de laços de fraternidade. Então, a reencarnação, ela não destrói os laços de família. Isso, para nós, fica muito claro. Ao contrário, se você pensar na outra hipótese, porque se nós não reencarnamos, nós vivemos só uma vida e depois vamos ter um destino fixado irrevogavelmente. Na interpretação de outras vertentes da leitura do cristianismo, seria o céu, seria o inferno. E quem tem um destino tão oposto, jamais vai se reencontrar. Então, isso sim destrói o laço de família. E a gente sabe que nenhum pai, nenhuma mãe poderiam ser felizes se estiverem num lugar de beatitude e souberem de seus filhos num espaço de sofrimento. Então, quando vínculos afetivos se estabelecem, os pais também são capazes de sacrifícios pelo bem-estar de seus filhos. Isso é da lei divina que assim seja, não é? Então, os laços de família, eles estreitam os laços sociais. E se não houver esse empenho em trabalhar os valores da afetividade em família, pode acontecer que haja um afrouxamento desses laços. Se os pais, na verdade, estão juntos, mas não se amam, não se esforçam por construir essa afeição, eles não criam ambiência favorável ao desenvolvimento da amorosidade de seus filhos. E isso pode resultar no relaxamento desses laços. Por quê? Porque o mundo moderno está trazendo essa circunstância de isolamento entre as pessoas, né, por vários motivos. Então, se esse relaxamento se estabelece, isso é pernicioso para a família e vai refletir também negativamente na sociedade em que essa família está incluída, porque esses cidadãos não têm um contraponto da vivência afetiva para a educação do seu movimento de fixação no egoísmo, que é natural em nosso nível evolutivo. Nós somos seres espirituais ainda muito centrados em nós mesmos, nos nossos interesses pessoais. Então, o egoísmo é uma marca muito predominante do espírito em condição inferior. E a vida familiar, exatamente por cultivar valores que estão relacionados
ao desenvolvimento da amorosidade, ela pode reduzir esse egoísmo ou pode dar à criatura ferramentas para superar esse egoísmo, que seria importantíssimo. E para que a gente não fique muito desestimulados, nós temos uma informação na questão 980 do Livro dos Espíritos que é muito interessante. Eles dizem que espíritos de uma mesma ordem constituem famílias em mundos totalmente espiritualizados. E o sofrimento na vida familiar, eles dizem, decorre das nossas imperfeições. Nesses mundos totalmente espiritualizados, as famílias serão constituídas por espíritos que têm afinidade e que já desenvolveram esses valores. São espíritos de uma mesma ordem, uma ordem mais elevada. Quando a gente fala dessa questão da ordem de elevação dos espíritos, nós estamos lembrando aquela escala espírita que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, no item 100. Vocês devem se lembrar. Kardec coloca didaticamente uma divisão para que a gente possa entender esse percurso de aprimoramento, colocando 3 ordens e 10 classes. Então, a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem é a ordem dos espíritos bons. E a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. Então, na terceira ordem, nós vamos encontrar os espíritos impuros, que são seres ainda capazes de crueldade, os espíritos levianos, que são seres que não têm responsabilidade nem seriedade com os valores reais da vida. Nós vamos encontrar os pseudo-sábios, que são seres focados na ampliação do conhecimento, mas ainda focados no seu personalismo, no seu egoísmo. Nós vamos encontrar o espírito de condição neutra e os espíritos batedores. Só que Kardec diz que os batedores são aqueles espíritos que têm aptidão para promover os fenômenos das casas mal assombradas, por exemplo, e promoviam também, no começo da pesquisa espírita, os fenômenos das mesas girantes, da tipologia. Esses espíritos, diz Allan Kardec, eles não constituem uma categoria à parte. Eles podem ser, essa função pode ser exercida por qualquer um dos 4. Então, na verdade, a gente teria impuro, leviano, pseudo-sábio e neutro. O espírito neutro é alguém que já tem uma bagagem muito construída no campo da inteligência e do conhecimento, mas ainda não desenvolveu a moralidade. Precisa trabalhar esse aspecto moral. E já na segunda ordem, nós vamos encontrar os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Então, essas 4 categorias de espíritos é que compõem as sociedades dos mundos espiritualizados. São seres que já desenvolveram suas virtudes, a bondade, a qualidade do sábio é aquela pessoa que tem o conhecimento que espiritualiza, porque o pseudo-sábio é aquele conhecimento focado na realidade material, mas a verdadeira sabedoria, ela é focada na realidade espiritual, nós somos espíritos. Então, o sábio já tem esse desenvolvimento. O espírito de sabedoria, além disso tudo, ele tem uma espécie de acuidade mental que dá a ele um juízo reto das coisas, uma capacidade de ajuizar as situações com precisão. E os espíritos superiores, eles reúnem todas estas qualidades, eles estão a um passo da angelitude. Imagine essas famílias constituídas só de espíritos de segunda ordem. Que maravilha que deve ser, né? Então, isso é um conhecimento que deve nos estimular. Nós podemos já, na experiência das nossas famílias aqui,
embora ainda estejamos lutando para sair da terceira ordem para a segunda, nós já podemos ter esse estímulo de que existem essas famílias, elas podem, inclusive, acontecer aqui na Terra, quando esses seres encarnam aqui em missão, então haver uma perfeita harmonia, compreensão entre os membros de uma família. Nós podemos trabalhar por esse objetivo. E aí, lá no topo da escala, na primeira classe, só tem uma ordem, na primeira ordem só tem uma classe, que são os espíritos puros, e o exemplo que os espíritos nos dão é Jesus, é o único espírito dessa categoria que já encarnou no planeta Terra. Mas é bom saber, né, que nós podemos nos esforçar para que as nossas famílias aqui no plano terreno, elas já se constituam de um esforço para colocar a fraternidade, a solidariedade nas nossas relações familiares. Isso é o ideal. O Arthur Schopenhauer, ele contou uma vez uma fábula que eu acho que pode servir para a gente nesse momento. Ele contou que havia uma região muito fria, onde viviam muitos porcos-espinhos. E esses animais, eles estavam com muita dificuldade, porque o inverno era muito rigoroso. E a única maneira de sobreviverem era que eles se aconchegassem uns aos outros, só que eles são envolvidos em espinhos, né? Então, quando se aproximavam, os espinhos de um feriam o outro, e eles se afastavam, mas quando se afastavam, o frio recrudescia e eles ficavam nesse jogo de aproximação e afastamento. É uma fábula, uma metáfora aqui das nossas experiências em família. Enquanto somos espíritos de terceira ordem, nós somos como porcos-espinhos, né? Nós temos esta necessidade da união, da aproximação, por quê? Porque viver no mundo de provas e expiações é viver no espaço que muitas vezes é inóspito, é árido, é frio. Quando nós não temos ligações afetivas, nós experimentamos o frio da solidão, não é isso? E aí nós escolhemos alguém no entorno para nos aproximarmos, para convivermos, só que as nossas imperfeições são espinhos. E a dificuldade se estabelece nessa convivência e ficamos nós nesse jogo, né? Às vezes, nos separamos na tentativa de encontrar uma outra vinculação mais tranquila, mais amena, mas geralmente o problema muda de configuração, mas se reapresenta, porque todos os conflitos eles estão fundados nas nossas imperfeições. Então, corrigir as imperfeições é a solução, né? Então, quando a gente fala dos valores que marcam a experiência familiar, a gente também lembra a conversa de André Luiz com a dona Laura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É uma conversa que acontece no livro Nosso Lar. Nosso Lar é o primeiro da série A Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz ditou a Francisco Cândido Xavier, toda a série A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro é o Nosso Lar, e nesse livro André Luiz conta a sua experiência de adaptação à realidade espiritual depois da morte, na última encarnação que ele teve aqui no Brasil. E essa conversa com a dona Laura é muito interessante porque versa sobre as questões da família. E a dona Laura explica para André Luiz que o lar ele é o vértice formado pela união de duas retas.
a reta feminina, que ela coloca na vertical, e a reta masculina, que ela coloca na horizontal. Então, quando ela fala isso, ela está falando num contexto em que, predominantemente, no mundo, família era considerada a união do homem com a mulher na constituição do lar. Hoje que nós já temos outras formas de família, nós temos que entender que quando estamos falando de feminino, vertical, masculino, horizontal, nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de características comuns aos espíritos. Todos os espíritos têm potencialidades ligadas à feminilidade e potencialidades ligadas à masculinidade. Então, não tem nenhum homem 100% masculino e nenhuma mulher 100% feminina. Por quê? Porque nós temos uma parte de experiências vividas no polo oposto. É só pensar na realidade da reencarnação. Quando o espírito encarna, ele vai escolher o gênero pelo projeto pedagógico, pode encarnar como homem, pode encarnar como mulher. O espírito não tem sexo, como nós entendemos sexo. Então, como o espírito vive experiências femininas e masculinas, ele tem todas essas experiências em si. E curioso a gente observar que nas pesquisas que Carl Gustav Jung fez, ele observou isto, que todo homem tem um elemento secundário feminino nele, que ele chamou de ânima. Toda mulher tem um elemento secundário masculino nela, que ele chamou de ânimos. Então, fato é que nós temos bagagem vivida na masculinidade e na feminilidade. Quando encarnamos num dos gêneros, geralmente vem à tona as experiências vividas naquele gênero. As experiências do outro gênero ficam abaixo do limiar da consciência, nos arquivos profundos da alma, mas existem. Então, quando Dona Laura fala da união do feminino com o masculino, ela está falando que a constituição da família ela vai precisar dessas duas características, porque o feminino em nós é o que nos conecta às questões espirituais, à sensibilidade, à imaginação, a esse modo de voltar-se para a integração, para as coisas do mundo espiritual. E o masculino é aquele valor que está mais na horizontalidade das lutas pela vida no mundo material. Todos temos as duas potencialidades. E o lar, ele vai mostrar essas características dentro da configuração que une as pessoas para uma vida em comum. E para aqueles que virão na condição de filhos, é importante ter tanto a sensibilidade feminina quanto a racionalidade masculina no conjunto dessas vivências psicológicas dentro da família. Então, a Dona Laura ainda fala assim com o André Luiz: como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio, né? Então, fonte e rio se complementam, masculino e feminino se complementam. Desculpa. Então, nós vamos precisar de todas essas características na educação das nossas crianças. E qual que é a meta da educação? É transmitir a essas criaturas os valores da fraternidade, da amorosidade, para reduzir o egoísmo e desenvolver as virtudes. Então, para que isso aconteça, na família é preciso haver uma nova configuração nas relações familiares
porque aquela família do passado, ela estava estruturada sobre uma base autoritária. E, embora a autoridade seja muito importante para a educação, o autoritarismo não é favorável. Então, superar o autoritarismo, mas exercer a autoridade que cabe aos pais, porque os pais, eles, quando recebem um espírito para uma vida, uma caminhada terrena, eles são os responsáveis por esses espíritos que estão na sua tutela. Então, Deus delega aos pais essa autoridade. E é preciso exercer essa autoridade sem autoritarismo. E o objetivo de reduzir o egoísmo e fazer com que a vida moral prevaleça sobre a vida material. Quanto mais somos envolvidos pelo egoísmo que nos caracteriza, mais nós estamos focados na realidade imediata, no interesse imediatista, na vida material. E isso reduz a nossa capacidade de ajuizar corretamente as situações. E nós ficamos submissos ao imperativo da matéria e às suas necessidades. Quanto mais a família trabalha no sentido de reduzir esse egoísmo e mostrar a prevalência da vida moral sobre a vida material, mais ela instrumentaliza esse filho para ter sucesso no seu trajeto encarnatório, porque ele vai entender a si mesmo como um ser espiritual. E esta percepção pode levar a uma preponderância do moral sobre o material, o que faz também com que relação espírito-corpo seja uma relação trabalhada com mais equilíbrio, com mais saúde para a própria criatura que está nesse trajeto aqui do mundo material. A gente vive uma situação de círculo vicioso, quando a gente falou no começo que as famílias, pelo impositivo do isolamento social, passaram a mostrar uma face de aumento da violência. Isso acontece por causa desse círculo vicioso. Quer dizer, a criança é um espírito que está vestido na roupagem infantil. Ele tem a sua bagagem de desenvolvimento moral e de virtudes e imperfeições. Quando ele está inserido num contexto familiar em que o egoísmo predomina nas relações, ele vai ter o incentivo de desenvolver o seu próprio egoísmo, porque ele vai se escudar no seu egoísmo para se defender da violência que está presente nesse cenário. Por quê? Quais são as faces trágicas do egoísmo? É a agressividade e o apego às coisas materiais. Então, quando isso está caracterizado dentro da família, o ser espiritual, desde a infância, tem que aprender a se defender desse contexto. Então, ele vai desenvolver ainda mais esta base de egoísmo da sua própria estrutura psíquica. E nós sabemos que, pela toda a orientação espírita, que o amor é a fonte da vida, que Deus é amor, que Ele nos criou por amor. Então, estar num grupo familiar é uma aposta de Deus na possibilidade do desenvolvimento da amorosidade entre os que se relacionam. Então, esse valor é fundamental. Já comentamos aqui que os que encarnam em família podem ser simpáticos, podem ser estranhos, podem ser inimigos. E há, como dizem os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, famílias que se unem por laços espirituais, mas existem aquelas que se unem por laços puramente corporais. Não houve uma cogitação a respeito do amor, a respeito da evolução, a respeito do primado do espírito sobre a matéria na constituição da família. As pessoas estão envolvidas
na ilusão do mundo material. Então, essas famílias que se constituem por interesses da realidade do mundo material, desse cenário ilusório do mundo material, na verdade, essa relação não se sustenta. Por isso que a gente tem tantos casamentos que se desfazem logo no começo dessa caminhada, que, na verdade, não havia um laço espiritual efetivamente, né? Como também eles nos ensinam que há o amor do corpo e o amor da alma. Nós entendemos que o amor do corpo é a atração puramente sexual, enquanto que o amor da alma, ele fala de afeições, de afinidades, de sentimentos que são atributos do ser espiritual, que aproximam as pessoas, né? E aí nós chegamos aqui à conclusão do nosso estudo na percepção de que é preciso que a casa espírita trabalhe com a família, porque se nós vemos esse cenário de agressividade e violência crescendo, nós percebemos que as famílias, e aí não estamos falando só as famílias carentes socialmente, todas as famílias que estão vivenciando conflitos acentuados dentro dessa realidade que ficou escancarada agora com a pandemia, elas estão precisando de ajuda. Então, é preciso que a Casa Espírita, aproveitando aquela campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, que também é abraçada aqui pela Federação Espírita do Estado, o melhor é viver em família, aperte mais este laço, aproveitar essa campanha para estabelecer um trabalho com as famílias que estão presentes no cenário da Casa Espírita, tentando envolver crianças, jovens, os adultos e os idosos em possibilidades de atividades conjuntas para o aprendizado desses valores que o cristianismo traz e que o espiritismo nos ajuda a entender tão bem. Então, tem várias atividades que se podem implementar, atividades de grupos de convivência para os idosos, grupos de convivência para casais, escolas para pais, caravanas de visitação aos lares, as campanhas de implantação do culto do Evangelho no lar. Todas essas ações a Casa Espírita pode desenvolver para oferecer às famílias que estão presentes no cenário da Casa Espírita os subsídios que a doutrina nos oferece para o desenvolvimento desses valores em nós, a fim de que nós sejamos também alicerces firmes dessa nova ordem social que vai se estabelecer na Terra, né? Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. E a família do mundo de regeneração, ela ainda não tem uma configuração definida, ela está sendo construída com as experiências que nós estamos vivendo hoje. Então, meus amigos, eu fico feliz de participar desse momento de estudo. Eu desejo a todos que tenham muita paz e muita força. Pedimos a Jesus que nos abençoe para que nós prossigamos nesta caminhada de aprendizado tão importante para o processo evolutivo que nos cabe aqui nesse cenário conturbado pela transição planetária. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção.